Olá, olá, olá! Prof. Beto na área com o nosso projeto Gabaritando Conhecimentos Bancários, série Aulas Especiais. E a aula de hoje, com essa trilha sonora incrível, é o tema cheque, ordem de pagamento à vista. E sem mais delongas, estará agora na sua tela, ao alcance das suas mãos. Vem comigo na tela. Olha só então aqui, ó. Você vai ter aqui logo de cara o conceito de cheque. Betão, o que é cheque? O cheque é uma ordem de pagamento à vista, sacado em benefício próprio ou de terceiros, contra fundos disponíveis em estabelecimento bancário. E o emitente do cheque é credor do sacado. Aí você vai falar para mim assim: Poxa, Beto, não entendi nada que você falou. Calma aí que eu te explico. Vem cá, vem cá, vem para a tela comigo. Olha só. Então, presta atenção nisso aqui. Ó, eu já adiantei aqui uns quadrinhos para a gente acelerar a nossa aula, ficar bem dinâmica. Emitente do cheque, ele não é uma ordem de pagamento à vista? Então, suponha que uma pessoa cheia da grana, ela tem 10 mil reais. Ao invés dela sair com o dinheiro em mãos por aí, correndo o risco de ser assaltado, ela vai lá e deixa esse dinheiro depositado junto ao banco e fala: Banco, eu vou deixar esse dinheiro aqui depositado, 10k, que é 10 mil, e assim que eu precisar utilizá-lo, eu vou te avisar, tá bom? E mais, se alguém vier aqui em meu nome querendo sacar parte ou total desse valor, bom, se tiver minha assinatura, pode pagar para ele. Aí o banco fala para ele: Poxa, tudo bem, Betão, então eu vou fazer o seguinte. Tudo bem, emitente, eu vou te fazer o seguinte: eu vou te entregar aqui agora um talonário de cheques com 10 folhas, que é o gratuito hoje. E aí ele entrega para ele um talão de cheques e com essa folha de cheque ele vai poder comprar no comércio. E aí o que ele faz? Essa é a primeira relação jurídica entre o emitente e o sacado, que é o banco, que passa a ser agora o depositário e também o devedor dos 10 mil. Exatamente. Aí o emitente vai para a praça e chega a uma loja e se depara com um produto que lhe agradou muito. O que ele faz? Compra o produto. E o favorecido, ele não vai comprar com dinheiro para não correr o risco de ser assaltado, ele leva o cheque e aí agora ele passa a ter uma segunda relação jurídica. Ele pega esse cheque e entrega para a loja. O cheque é entregue para a loja. A loja, de posse desse cheque, passa o produto para o emitente e vai até o banco sacar o valor referente ao cheque. No entanto, o emitente chega na loja e logo a vendedora fala assim para ele: Oi, meu bem, tudo bem? Você quer comprar alguma coisa? Fica à vontade. Aí o emitente fala: Pô, tô meio sem dinheiro, não sei se eu compro ou não. Aí a vendedora diz: Não se preocupe, eu te dou 30 dias para pagar esse produto. Como assim? Você vai me dar um boleto? Ele lembra: Ah, eu tenho cheque. Então eu vou nesse cheque, mas só que ele se lembra: Caramba, o cheque é uma ordem de pagamento à vista. Como é que eu faço? Se eu passar o cheque, ela vai poder descontar o dinheiro agora. E aquele dinheiro que está lá agora no banco é para outra finalidade. A vendedora diz: Não, Beto, olha só, não se preocupe. Eu me comprometo a deixar a só depositar esse cheque daqui a 30 dias lá no banco. Então fica tranquilo. Por quê? Porque entre o emitente e o banco tem uma relação jurídica, que é qual? Quando alguém trouxer um cheque aqui, eu te ordeno, banco, pague a ele. Agora, há uma segunda relação jurídica, que é com quem? Entre o emissor, o emitente, e a loja, que entre a loja, aí o prazo é só deposite esse cheque em 30 dias. Daí, se a loja leva o cheque ao banco antes do prazo combinado, eu te pergunto: a culpa é de quem? A culpa aí, no caso, o erro de antecipar a compensação do cheque, é da loja ou é do banco?
É claro que é da loja, o banco não tem nada a ver com isso. Para o banco é sempre à vista, ordem de pagamento à vista. Agora, esse lojista foi sacana, por isso o emitente pode processar o lojista por não ter cumprido um contrato verbal celebrado entre os dois. Entendido isso? Vem para a tela de novo então. Olha só, então fique atento com essa relação jurídica 1 e relação jurídica 2. Beto, quem são as pessoas envolvidas no cheque? Pois bem, você tem o emitente, o emissor do cheque, você tem o beneficiário, no nosso exemplo, a loja, e você tem o sacado, que é o devedor, que é o banco, onde o dinheiro está depositado. Por isso, aqui você tem, a relação jurídica 1. Relação jurídica 1. Nessa relação jurídica 1, é sempre o quê? À vista. Sempre à vista. Agora, na relação jurídica 2, que é a relação com a loja, essa relação jurídica, aí ela pode ser a prazo, tá? Então, nessa relação jurídica aqui, relação jurídica 2, relação jurídica 2, ela pode ser à vista ou a prazo. Agora, se a loja vem junto ao banco, né, e quer sacar aqueles 10 mil que a gente falou antes do prazo combinado, o que vai acontecer? O banco paga, o banco entrega o dinheiro. Por que ele entrega? Porque ele está olhando a relação jurídica 1, que é à vista. Entendido isso? Por isso, só cabe processo contra a loja e não contra o banco. Pois bem, Beto, me mostra um cheque aí, deixa eu ver. Olha só, aí está o cheque. Esse cheque ele tem um valor em algarismo, R$ 123,45, e ele vem dizendo aqui, pague por este cheque a quantia de R$ 123,45. Beto, e se tivesse um valor diferente do algarismo para o valor escrito por extenso, qual prevalece? É o valor por extenso. Imagina que está R$ 123,45 e aqui aparece exatamente R$ 100. Vai valer o quê? Os R$ 100. Beto, porque é menor? Não, porque é por extenso. Beto, se tivesse aparecido aí, por exemplo, R$ 1.000, ia prevalecer qual? R$ 1.000, tá bom? E se tivesse aparecido assim, R$ 100 e R$ 23, aí quando eu tenho dois valores expressos por extenso, ou dois valores expressos em algarismos, prevalece sempre aquele de menor valor. Tipo, eu queria dizer R$ 123, escrevo R$ 100 e R$ 23, prevalece os 23. Na dúvida, o de menor valor. Pois bem, então o cheque está dizendo assim, pague por este cheque a quantia de R$ 123,45 a Beto Fernandes. A Beto Fernandes. Esse cheque ele está nominativo a mim, Beto Fernandes dos Santos. Letra vermelha, é possível emitir um cheque com caneta vermelha, sim ou não? Sim, não tem problema, ele não vai ser devolvido por isso não, tá bom? E aqui tem o local de emissão, São Paulo, 1º de janeiro de 2003, emitente do cheque, aqui, ó o emitente aqui, emitente João Paulo II, tá bom? Quem que é o devedor? Onde o dinheiro do João Paulo está depositado? No Banco Bradesco, que é o sacado do cheque, tá bom? É o sacado, é o devedor. Beleza? João Paulo II tem conta no banco desde março de 1990, um exemplo aqui. CPF dele também expresso aí para você. Beleza? Agora, eu preciso te falar uma coisa. Como é que João Paulo II pode emitir esse cheque? Olha só, o cheque ele pode ser emitido de 3 formas. O cheque pode ser ao portador, tá?
Cheque ele pode ser ao portador, ele pode ser nominativo. Na verdade, duas, né? Portador e nominativo. Só que o nominativo, ele pode ser nominativo à ordem e nominativo não à ordem. Beleza? Muito bem. O que é um cheque ao portador? Cheque ao portador é aquele que não indica o beneficiário, sendo pagável a quem apresentar o cheque. Só que cuidado, desde julho de 94, os cheques com valor acima de R$ 100 devem obrigatoriamente apresentar o nome do beneficiário. Não podem ser ao portador. Deverão ser o quê? Nominativos, indicando quem é o beneficiário. Foi o que a gente fez aqui, porque o cheque é de R$ 123. Se ele fosse de até R$ 100, aí não precisava você identificar o beneficiário. Beleza? Depois você vai entender o que são esses dois tracinhos aqui, fica tranquilo. Beleza, seguindo então. Olha só, quando o cheque é nominativo, ele pode ser nominativo à ordem ou não à ordem. A ordem significa que esse cheque ele vai ser apresentado ao banco pelo beneficiário indicado e ele pode ser transferido por endosso para outra pessoa. Como assim, Betão? Eu posso chegar aqui, ó, e colocar Beto, pague a Beto Fernandes, ou a sua ordem. Ou a sua ordem. O que isso significa? Significa que eu, Beto Fernandes, posso transferir esse cheque para o mercado, para uma outra pessoa, por meio do endosso. O endosso é a transferência de um título de crédito. Beleza? Então, ó, cheque nominativo à ordem só pode ser apresentado ao banco pelo beneficiário indicado no cheque, podendo ser transferido por endosso do beneficiário. Ou nominativo não à ordem. Quando eu venho no cheque e faço uma rasura, colocando aqui, ó, não a sua ordem, sabe o que isso significa? Significa que eu, Beto Fernandes, não posso passar esse cheque para uma outra pessoa, para uma quarta pessoa. É uma garantia que o emitente tem de que o cheque está comigo. Isso é muito comum quando você está fazendo negócio, principalmente de prestação de serviço, para ter a garantia de que essa pessoa que está me fazendo o serviço, caso ele faça mal feito, eu vou sustar a compensação desse cheque e ele não vai receber por ele e ele vai ser afetado diretamente, e não uma terceira pessoa de boa fé para quem ele transferiu. É só botar não a sua ordem. Tranquilo? Beleza. Na tela de novo. Agora, olha só. Alguns detalhes em especial. A lei do cheque diz no artigo 12 o seguinte: feita a indicação da quantia em algarismos e por extenso, prevalece esta, ou seja, por extenso no caso de divergência. Indicada a quantia mais de uma vez, quer por extenso, quer por algarismo, prevalece no caso de divergência a indicação de menor quantia. Beleza, já havia explicado. No 13, as obrigações contraídas no cheque são autônomas e independentes. Por isso que eu tenho que colocar não a ordem, porque se eu passar para uma terceira pessoa, ela tem o direito de receber o cheque. Eu coloco não a ordem para ficar preso só entre o emitente do cheque e o beneficiário. Olha só, o cheque pagável à pessoa nomeada com ou sem a cláusula expressa a ordem é transmissível por endosso. Tá? O cheque pagável à pessoa nomeada com a cláusula não à ordem, ou outro equivalente, aquele xizinho que eu disse, só é transmissível pela forma e com os efeitos de cessão. Ou seja, se eu coloquei não à ordem e ainda assim você passou para frente, quem recebe o cheque vai ter que entrar na justiça e comprovar a relação jurídica e mostrar como aquele cheque chegou até ele para tentar receber por ele. Tá? Vai ser bem mais difícil receber assim. Agora, para dar maior lisura e garantia para o cheque, o Conselho Monetário Nacional
estabeleceu que as folhas de cheque fornecidas pelas instituições financeiras devem trazer impressas as seguintes informações na área destinada à identificação do titular ou dos titulares da conta de depósito à vista. Tem que trazer a data da confecção da folha de cheque no formato mês e ano, a data de início de relacionamento contratual do correntista com a instituição financeira, desde quando ele tem conta lá, o número, o órgão expedidor e a sigla da unidade da federação referente ao documento de identidade constante do contrato de abertura e manutenção da conta de depósito à vista, no caso de pessoa física. Então, todas essas informações têm que estar presentes para esse cheque poder ser pago, tá bom? Então, vai ter que ter aqui, ó, conta desde quando, mês tal, vai ter que ter aqui o número do CPF, número do RG, vai ter que constar ainda quando foi que a data, quando é que esse cheque foi confeccionado, data da confecção, aqui ó, data da confecção do cheque, tudo isso minimamente detalhado para garantir maior lisura, tá bom? Maior confiabilidade ao cheque. Preenchimento. Pode ser preenchido com caneta esferográfica ou tinteiro, usando tinta de qualquer cor, como eu já havia dito. Divergência em cheque que expressar de forma divergência a importância por extenso ou em algarismo prevalece o extenso. Se a importância for expressa várias vezes por extenso ou de forma divergente, valerá o cheque pela menor importância indicada. Já havia falado essa parte. Essa daqui também é só uma confirmação, beleza? Cruzamento do cheque. Beto, o que é o cruzamento? Pois bem, olha só. A função do cruzamento é impedir que esse cheque seja sacado as pessoas dizem usualmente, né? Na boca do caixa. Ninguém saca na boca do caixa, não, é no guichê do caixa. Então, quando você faz os dois tracinhos no cheque, você faz o cruzamento do cheque e impede que ele seja sacado na boca do caixa. Tá bom? Então, nada de falar boca do caixa que você é um cara técnico, caramba. Você vai sacar no guichê do caixa. Mas se o cheque tiver cruzado, você não vai poder sacar na boca do caixa, no guichê do caixa. Beleza? Então, de volta na tela. Olha só, você precisa ficar atento, portanto, que há alguns tipos específicos de cruzamento. Tá bom? Tem alguns tipos específicos de cruzamento do cheque. Olha só, esse aqui é o cruzamento mais famoso, é o chamado cruzamento geral. Você fez as duas barrinhas e ele significa inibe que o cheque seja sacado na boca do caixa, mas somente depositado na conta. Beleza? Tem o cruzamento para crédito de, onde você coloca aqui, ó, para crédito a Beto Fernandes. Quando eu faço isso, é um cruzamento para crédito de. Deve constar o nome da pessoa favorecida entre as barrinhas. E ainda tem o cruzamento especial ou em preto. Nele, eu vou indicar entre as barras, sabe o quê? O banco no qual eu quero que ele deposite o dinheiro. Então, beneficiário, ele vai falar, João Paulo II, senhor Beto Fernandes, o senhor tem conta em qual banco? E aí eu vou dizer, tenho conta no Banco Caixa Econômica. E aí, a Caixa Econômica Federal vai ser o banco indicado para fazer o cruzamento em preto, para fazer o depósito nesse banco, tá bom? Então, são os tipos de cruzamento. Aí, você pega esse cheque e vai agora depositá-lo junto ao banco. E aí você vai ter o prazo para compensação de cheques, tá bom? Veja bem, os cheques de outros bancos depositados na conta bancária do cliente são compensados pelos serviços de compensação de cheques e outros papéis. A COMP, ele é regulado pelo Banco Central e executado pelo Banco do Brasil.
com a participação dos demais bancos. O prazo de bloqueio dos cheques é de 1 dia útil a contar do dia seguinte ao do depósito. Como assim, Betão? Pois é, esse é o prazo de compensação de cheque, prazo também chamado prazo de bloqueio do cheque. E aí, esse prazo de bloqueio, ele é utilizado justamente para que eu tenha um tempo especial para realizar a compensação do cheque, tá bom? Então, o que ocorre? Esse prazo de bloqueio, esse prazo de compensação do cheque, ele funciona justamente para que eu possa realizar aqui no caso a compensação. Estou trazendo aqui para você, notícia aqui do site do Banco Central. O prazo de bloqueio do valor do cheque não pode ser superior a um dia útil, contado a partir do dia seguinte ao do depósito. Estou trazendo aqui para sanar qualquer dúvida e está agora fresquinho, atualizado em maio de 2019. Tá bom? É a informação atual aí para você. Betão não deixa você na mão, tá bom? Beto, mas como é que funciona essa compensação de cheque? A regulamentação atual determina que a compensação de cheques seja efetuada unicamente por intermédio de imagem digital e outros registros eletrônicos do cheque, que a gente chama de truncagem de cheques, tá bom? É assim que é feita a compensação. Nossa, Beto, que legal! É o FAQ. O que é compensação de cheques? É o acerto de contas entre as instituições financeiras, referente aos cheques depositados em estabelecimentos diferentes dos sacados. Beto, o que é isso? O que é isso que você está me falando? Olha só, deixa eu te explicar. Imagine que eu tenho conta no Bradesco, beneficiário. O emitente, João Paulo II, também tem conta no Bradesco. Então, se o cheque é do Bradesco, emitente, o beneficiário também é do Bradesco, eu não preciso transferir de um banco para outro. Tá tudo na intranet do próprio banco. A gente chama de book transfer. Book transfer é quando tem uma transferência intrabancária dentro do mesmo banco. Eu não preciso levar para fora da instituição. Basta deixar na própria instituição que está beleza. Eu não uso a Câmara de Compensação, a COMP, tá bom? Eu não preciso usar a COMP. Na tela de novo. Então, o que você precisa perceber? É o seguinte, é que saindo aqui da nossa telinha do Banco Central, voltando para a nossa aula, portanto, a gente vai ter o seguinte, a gente já sabe que o prazo é de um dia útil, coloquei aqui, DIMB. O que é DIMB, Betão? Dica importante do Beto. Todo o teu material está atualizadíssimo, nós já falamos, a regulamentação atual determina que a compensação dos cheques seja efetuada unicamente por intermédio de imagem digital. Beleza? Então, eu sei que vai demorar até um dia útil, tá? Um dia útil, a contar do dia seguinte ao do depósito para compensar. Pode ser antes? Pode ser antes. Por onde é que eu faço essa compensação? Por meio da COMP, que ela é executada pelo Banco do Brasil, regulada pelo Banco Central. Beto, mas quanto tempo eu tenho para levar esse cheque a depósito ou sacá-lo, resgatá-lo direto na boca do caixa, se ele não tiver cruzado? Bom, aí começa a contar o prazo de apresentação e o prazo de prescrição. Veja só, o que é prescrição? A prescrição é quando você perde o direito de fazer algo. Perde o direito, não. Prescrição é quando você perde o prazo para fazer algo, tá bom? É o prazo para fazer e não para não perder o direito em si. Perder o direito, decadência. Perder o prazo para fazer algo é a prescrição. Não precisa saber de decadência, só prescrição, tá bom? Veja só, você recebeu o cheque nas suas mãos. Será que do momento que tu recebe o cheque, já começa a correr um prazo para o cheque perder a validade?
Não, eu te dou um prazinho para você apresentar o cheque para o banco. O que ele quis te dizer é: eu não vou dar um cheque e a partir do momento que eu dei, já começa a correr a prescrição. Não foi isso. Ele deu um chamado prazo de apresentação. É o prazo que você tem para levar o cheque ao banco antes que comece a contar uma ampulheta, uma contagem regressiva para que esse cheque perca a sua validade. Entendido? Então eu tenho um prazo de apresentação. Passado esse prazo de apresentação, aí esse prazo de apresentação é de 30 ou 60 dias, a depender do caso, e aí passado esse tempo, começa a contar a prescrição. Então, quando é que o cheque perde a validade? Ele perde a validade com o término do prazo prescricional. Então, vamos supor, 30 dias para apresentar o cheque, transcorridos 30 dias. Aí passa a ter mais 6 meses, que é o prazo da prescrição. Quando é que termina a validade do cheque? 30 dias, prazo de apresentação, mais 6 meses, prazo prescricional, aproximadamente 7 meses. Beleza? Na tela, então. Olha só, imagine que você está em Brasília e vai emitir esse cheque, vai passar um cheque para alguém em Goiânia. Veja, o cheque de Brasília passado em Goiânia. Nós vamos dizer que esse cheque é fora da praça. E aí o prazo de apresentação desse cheque, ao invés de ser 30 dias, como é o usual, passa a ser de 60 dias. Então fica assim, o cheque, ordem de pagamento à vista, porque ele é uma ordem de pagamento à vista, porque deve ser pago no momento de sua apresentação ao banco sacado, que é o devedor. O cheque deve ser apresentado no prazo de 30 dias, quando emitido no mesmo lugar onde tiver que ser pago, e de 60 dias, quando emitido em lugar diverso. A compensação prescreve em 6 meses após o prazo de apresentação. Então, é como se você tivesse o seguinte: data de emissão e prazos. Prazo de apresentação, 30 dias mais 6, 30 dias quando emitido na mesma praça, 60 dias quando emitido em outra praça. Então, é como se você tivesse 30 dias mais 6 meses, ou então 60 dias mais 6 meses. O cheque só perde a validade quando transcorre esses períodos, tá bom? Então, aqui fora da praça e aqui dentro da praça. Dentro da praça. Tranquilo? Então, tem que ficar atento a esses detalhes. Agora, ainda sobre esse assunto, em relação ainda à compensação, vou te trazer aqui alguma informação adicional ainda que é importante que você saiba. Nós já sabemos que o prazo de bloqueio do cheque ele é de 1 dia útil. No entanto, esse prazo ele pode subir para... ele pode chegar a subir para mais de um dia. Olha só, quais são as ocorrências que podem aumentar o prazo de bloqueio do cheque? Bom, os prazos de bloqueio citados podem ser alterados se tiver um feriado local na praça, ou seja, acréscimo de um dia útil, caso seja feriado local, ou se der problema na Câmara de Compensação de Cheques, na COMP, tá bom? E aí é prorrogável até um dia útil, até o dia útil seguinte ao restabelecimento do sistema. Beleza? Então, aí no caso, é essa situação que vai gerar essa possibilidade de prorrogar o prazo de compensação do cheque. Bom, agora veja só esse assunto aqui, ó. Revogação do cheque, contra a ordem de revogação. Só produz efeitos depois de expirado o prazo de apresentação e não sendo promovida, o sacado pode pagar o cheque até o prazo prescricional. Só pode ser feita pelo emitente. Ou seja, o emitente pode revogar um cheque, tá bom? Você que emitiu o cheque, você pode revogá-lo. Mas
só produz efeitos, essa revogação do cheque, depois de expirado o prazo de apresentação. Nesse caso, você está revogando, dando uma contraordem, porque você está está contestando o serviço prestado pelo beneficiário. Você não quer mais pagar o beneficiário, aí você quer revogar o cheque. Então, depois que passado o prazo de apresentação, você vai ter a revogação só vai surtir efeito depois do prazo de apresentação. Se a pessoa depositar o cheque durante o prazo de apresentação, essa revogação não vai surtir efeito. No entanto, se você quiser realmente que esse cheque não seja pago, você vai fazer a sustação, vai sustar o cheque. Ela é feita por escrito pelo emitente ou pelo beneficiário, mesmo dentro do prazo de apresentação. Tá? Então, você pode sustar o cheque dentro do prazo de apresentação. Tá bom? Em caso de furto ou de roubo, torna-se necessária a apresentação do boletim de ocorrência policial para você sustar por esse motivo. Beleza? Então, ele vem aqui no artigo 9º e ainda complementa para você na resolução 2025. Ó, é vedada a estipulação de cláusulas na ficha proposta, que é o contrato que você tem com o banco, que, em qualquer hipótese, impeçam ou criem limitações à sustação ou pagamento de cheque. Você pode sustar o cheque a qualquer momento. Não tem isso de impedir você de sustar o cheque. Tá bom? E mais, a proibição contida nesse artigo não impede a cobrança de tarifa, desde que expressamente prevista. Ou seja, não vai ter uma, não, você não tá, o banco não tá, ele não pode te impedir de sustar o cheque, mas ele também, se quiser, pode cobrar tarifa de você. E mais, é facultada à instituição financeira a abertura, manutenção ou o encerramento de conta de depósito à vista, cujo titular figure ou tenha figurado no cadastro de emitente de cheque sem fundo, o glorioso CCF. Tá bom? E é proibido também o fornecimento de talonário de cheques ao depositante enquanto ele tiver com o nome no CCF, no cadastro de emitentes de cheques sem fundos. Beto, quais são os tipos de cheques existentes? Bom, tem o cheque administrativo, o cheque visado e o cheque especial. O que é o cheque administrativo? É um cheque emitido pelo próprio banco. O banco é que emite o cheque administrativo. Pode ser comprado pelo cliente em qualquer agência bancária. O banco o emite em nome de quem o cliente efetuará o pagamento. Olha só, eu te explico. Imagine que você quer comprar um carro à vista, tá com dinheiro para comprar o carro à vista. Só que você não quer sair por aí com 60 mil reais em mãos. O que você faz? Você vai até ao banco, entrega o dinheiro para ele e sai de lá com um cheque. Esse cheque ele vai ser emitido pelo banco contra o próprio banco em favor de um beneficiário, que é a loja. Não vai estar teu nome lá. Quem está emitindo o cheque é o banco. Então vai estar lá. Pague por este cheque a quantia de 60 mil reais à loja Saga Automóveis. Emitido por quem? Banco Bradesco S.A. 60 mil reais. O que vai acontecer? Esses 60 mil, o Bradesco vai estar pagando para a loja porque ele sabe que você já depositou junto ao banco a quantia certa. Obviamente, a loja não vai temer em momento algum de aceitar esse cheque, porque quem está emitindo não é você. Quem está emitindo é o banco. Olha a validade desse cheque. Poderoso, né? O nome dele é cheque administrativo. Agora, o cheque visado. Cheque visado é o cheque apresentado pelo emitente ao banco sacado antes de ser entregue ao beneficiário, para que ele seja posto o visto do representante do banqueiro, indicando que a respectiva quantia foi reservada em sua conta corrente e se encontra à disposição do favorecido. Então, é como se fosse o seguinte: a pessoa vai até o banco, ela vai até o banco e fala o seguinte: banco, eu quero
dizer para você que vai entrar na minha conta um cheque de R$ 1.000. E eu queria que você separasse já do total que tem lá R$ 1.000 exclusivamente para esse cheque. Então, ainda que eu queira, por exemplo, chegue um outro cheque de outra numeração, ainda que eu queira fazer qualquer transferência, você impeça que ele seja utilizado todo o recurso. Deixe lá R$ 1.000 para cobrir o cheque de folha número tal, dados tais. Beleza? Beleza. Pode deixar que esse cheque já está visado, já está garantido. Aí o banco já separou isso, você vai até a loja, entrega o cheque e já fala, loja, esse cheque está visado, então, pelo banco. E aí a loja tem toda a segurança de que o dinheiro dela está lá garantidinho. Beleza? E temos ainda o cheque especial, assim denominado, porque o banco concedeu ao titular da conta um limite de crédito para saque quando não dispuser de fundos. O cheque especial ele é concedido ao cliente mediante um contrato firmado previamente, tá bom? Um contrato firmado previamente. Beleza. Esse cheque especial, então, ele está relacionado basicamente ao que a gente poderia chamar de operação de crédito. É nada mais, nada menos que um verdadeiro empréstimo. Um verdadeiro empréstimo que está sendo feito. Tá bom? Então, esse cheque especial, ele é um produto que decorre da relação contratual, em que é fornecida a esse cliente uma linha de crédito para cobrir transações, como por exemplo, cheques que ultrapassem o valor existentes na conta do cliente. Ele funciona como uma operação de crédito que está vinculada à conta corrente do cliente, na qual um determinado limite de crédito é disponibilizado para a utilização através da simples movimentação da conta, sem a necessidade de comunicação prévia com o banco. Essas operações devem ter como característica o pagamento automático do saldo devedor. Ou seja, assim que entrar dinheiro na conta, já é para cobrir esse saldo previamente, esse saldo devedor existente na conta. Tá bom? Então, esse é o cheque especial. Mas não acabou não. Tem mais tipos de cheque aqui para você, ó, que aqui é completão. Tem o cheque avulso. Cheque avulso é um formulário que você faz no próprio banco para sacar o recurso junto ao caixa. E ainda tem o cheque viagem, travel check. O que é ele? São vendidos por estabelecimentos bancários autorizados pelo Banco Central para serem pagos no exterior. Ao invés de você sair com um bando de dinheiro, de dólares em mãos, você leva um cheque viagem. Beto, não podia ser um cartão pré-pago, não? Poderia, mas nessa época aqui ainda não, isso não era tão comum, tá? O cartão de crédito pré-pago, por exemplo. Agora, Betão, como que se dá, o que é esse cadastro de emitentes de cheques sem fundos? Como é que se dá a inclusão, a entrada nesse CCF? Pois bem, algumas informações você precisa ter. Primeiro, esse cheque sem fundo é um cheque que não é coberto pelo saldo devedor, né? E aí, o que vai acontecer? Esse cheque, quando o cheque é devolvido por falta de fundos, na segunda apresentação, o que é isso? Cheque devolvido na segunda apresentação. Então, ele quer dizer o seguinte: você apresentou o cheque para ser pago no banco e ele voltou sem fundo. E aí você foi e depositou de novo esse cheque sem fundos pela segunda vez. E aí o que vai acontecer? Quando ele volta pela segunda vez sem fundos, a conta bancária ela pode ser encerrada. Até mesmo isso pode acontecer. E obriga o banco a incluir o emitente aonde? No cadastro de emitentes de cheques sem fundos, gerido pelo Banco Central. Se a conta for conjunta, a legislação determina que também seja incluído no CCF o nome e o número no cadastro de contribuinte, né? No CPF dos dois.
emitentes do cheque, tá? Conta conjunta com duas pessoas. O banco é obrigado a comunicar ao emitente a inclusão desses registros no cadastro de emitente de cheque sem fundo. E, óbvio, é proibida, porém, a entrega de novos talões a correntista cujo nome já figure no CCF, tá bom? Agora, você tem que ficar atento também que esse cadastro de emitentes de cheques sem fundos, ele não pode servir de punição para você. Você não está punido por isso, tá bom? O que você tem que entender é que a partir de agora você não vai mais ter o direito, você não vai mais receber e utilizar talões de cheques até o seu nome ser excluído desse cadastro. Mas, Betão, como eu faço para sair do CCF? Olha só, o emitente de cheque sem fundos pode solicitar sua exclusão do CCF por carta dirigida ao banco, desde que comprove o pagamento do cheque que deu origem à ocorrência. A exclusão do CCF poderá ser solicitada, né, ao banco emitente mediante a apresentação de um dos seguintes documentos: do cheque que deu origem à inclusão, extrato da conta com o registro do débito do cheque que deu origem à ocorrência, a declaração do beneficiário, pessoa a quem deu o cheque sem fundos, dando quitação ao débito, uma carta de quitação, autenticada em tabelião ou abonada pelo banco endossante, tá? Acompanhada de cópia do cheque que deu origem à ocorrência, bem como de certidões negativas dos cartórios de protestos relativas ao cheque em nome do emitente, tá? Tem que provar que você já saiu aí, portanto, que você já pagou esse cheque, né? Muito bem. Agora, olha só, quais são os principais motivos de devolução de cheques? Tem aqui, ó, motivo 11, cheque sem fundos na primeira apresentação. Motivo 12, cheque sem fundo na segunda apresentação. Ou seja, você apresentou a primeira vez, voltou sem fundo, você apresentou de novo, sem fundo de novo, aí já sabe que o seu nome vai para o CCF, tá? Motivo 13, cheque foi devolvido porque a conta está encerrada. Os motivos mais importantes, ó, motivo 11, motivo 12, motivo 21, cheque sustado ou revogado a ser utilizado na devolução do cheque objeto de sustação ou revogação, realizada mediante declaração firmada pelo emitente ou portador legítimo. O 22 também costuma cair em prova, divergência ou insuficiência de assinatura. Depois, cadê? Dessa tela aqui tem aí bloqueio judicial, não são muito importantes, mas tem para você dar uma lida. Tem aqui o motivo 70 no meio de tudo, ele é importante, sustação e revogação provisória, depois você vai ter que confirmá-la. 31, erro formal de preenchimento do cheque, também é importante. Cheque fraudado, 44 é importante, ó, cheque prescrito. 70, sustação e revogação provisória. 48 também é importante. Cheque superior a R$100 sem identificação do beneficiário. DINB, e aí nós temos a instituição financeira sacada é obrigada a fornecer, mediante solicitação formal do interessado, nome completo e endereço residencial e comercial do emitente do cheque sem fundo, tá? No caso do cheque devolvido por insuficiência de fundos, motivos que ensejam registro de ocorrência no CCF. Não sei se você pegou, eu estou te dizendo que se o cheque for devolvido, o banco é obrigado a fornecer os dados de quem deu causa, os dados do emitente, para que ele possa cobrar desse emitente, tá? Sempre que o cheque estiver sem fundo, eu tenho que passar o dado. Motivos que ensejam registro no CCF, sustação ou revogação devidamente confirmada, não motivada por furto, roubo ou extravio, divergência, insuficiência ou ausência de assinatura,
erro formal de preenchimento. Essas situações vão fazer com que o banco entregue os dados para a pessoa. E o banco ele é obrigado a comunicar ao emitente a devolução de cheques sem fundos somente nos motivos 12, 13 e 14, que implicam inclusão do seu nome no CCF. Um cheque já devolvido pelo motivo 11, sem saldo na primeira apresentação, pode ser sustado pelo emitente malandramente, e aí agora o banco não devolve pelo motivo 12, vai devolver pelo motivo 21, que é cheque sustado. Tá bom? E é isso. As partes mais importantes do cheque. Vou trazer aqui agora para você o que nós temos de mais importantes no FAQ do Banco Central de perguntas e respostas. Que tal eu trazer aqui para vocês? Acho que você vai gostar, tá bom? Então tem aqui, ó. O que é cheque? O cheque é ordem de pagamento à vista, emitente, beneficiário e sacado. E um detalhe, olha só aqui, ó, o cheque é uma ordem de pagamento à vista, né? A gente já sabe disso. E aqui nós vamos ter o seguinte, contudo, o cheque de valor superior a R$ 5.000 é prudente que o beneficiário interessado em receber o cheque diretamente no guichê do caixa da agência do emitente comunique ao banco com antecedência, pois a instituição pode postergar saques acima desse valor para o expediente seguinte. Em outras palavras, cheque acima de R$ 5.000, se você quiser receber no guichê do caixa, avise com um dia antes, que é o prazo para que ele possa fazer uma provisão aí desse recurso para você receber aí, portanto, no dia seguinte. O cheque também é um título de crédito. No cheque estão presentes dois tipos de relação jurídica, uma entre o banco, entre o emitente e o banco, outra entre o emitente e o beneficiário, já falamos disso. Formas de emissão. Pessoas, lojas e empresas são obrigadas a receber cheques? Não. Apenas cédulas e moedas em real têm curso forçado. Tá bom? O que é o cheque especial? É um empréstimo. O cheque apresentado antes do dia nele indicado, cheque pré-datado, pode ser pago pelo banco? Sim, por conta das duas relações. Tá? Principais motivos de devolução de cheque. O motivo de devolução de cheque tem que ser registrado no próprio cheque? Sim. O banco é obrigado a comunicar ao emitente a devolução do cheque, nós já vimos os casos. O correntista pode impedir o pagamento de um cheque já emitido? Sim, é a sustação. O banco pode fornecer informações sobre o emitente do cheque devolvido? Sim, naqueles casos que a gente também já viu. O que fazer em caso do cheque ter sido roubado? Tem que fazer o boletim de ocorrência. Quais as consequências se o correntista emitir um cheque sem fundos? Pela segunda vez, o nome dele vai parar no CCF. Qual o procedimento do banco quando o cheque apresentar valor numérico diferente? Tudo isso aqui a gente já falou. Prazo prescricional, cheque cruzado, base normativa. Beleza. E por fim, nós temos aqui o FAQ relacionado à compensação dos cheques. O que é compensação? Como funciona a compensação? Os prazos, ocorrências, prazos máximos de entrega. Os bancos podem cobrar tarifa pela compensação de cheques? Cuidado com isso aqui, não pode. A compensação de cheque é considerada um serviço essencial e não pode ser cobrada pela instituição financeira, tá bom? Só que tem um detalhe, cheque acima de R$ 5.000 pode sim ser cobrado tarifa, tá bom? Cheque acima de R$ 5.000. Vou mostrar aqui para você, tarifa em cheque acima de 5.000. Olha só aqui, tarifa em cheque acima de R$ 5.000, BCB. Tá bom? Olha só aqui,
cheque acima de R$ 5.000, Banco Central vai poder cobrar tarifa? 9/8/2009. Olha o valor cobrado por cada banco. Estou entregando aqui todo mundo, ó. Itaú, R$ 35,60. Bradescão, 32. Quem cobra menos? É o Banco Bofa, que cobra R$ 5. O Citibank cobra R$ 1,50. A Caixa não cobra nada. Alguns bancos aqui não cobram nada para isso. Ó. Cadê o BRB? Vamos dar um Ctrl F aqui para ver se a gente acha o BRB. Banco de Brasília. Banco de Brasília. Ah, não tem aqui a relação do Banco de Brasília? Banco do Brasil, cadê? Vou ver se está com acento. Brasília. Não tem aqui, ó, não tem. O BRB não informa quanto é que ele cobra. Alguns bancos não cobram. Então, fique atento. É possível, sim, a cobrança de tarifa para cheques acima de R$ 5.000, tá bom? É possível, sim, a cobrança de tarifas. Vamos fazer algumas questões aqui para a gente encerrar a nossa aula especial de hoje, ó. No que diz respeito à operação bancária, cheque, julgue o próximo item. É requisito de validade do cheque conter a ordem incondicional de pagar quantia determinada à vista. Sim ou não? Sim, certinho. Cheque tem que ter a valor, quantia determinada. Quanto é que eu vou pagar? Senão, como é que eu pago se eu não sei quanto é que é? Caramba, questão de 2018. A COMP, a Centralizadora de Compensadores de Cheque, é um sistema operado pelo Banco do Brasil e ele é responsável pela compensação interbancária de cheques, certo? Se ele falasse intrabancária, estaria errada, tá bom? Intrabancária. Aí estaria errada. Mas Beto, por que estaria errado? Porque isso tudo é da Caixa. Caixa Econômica Federal, um cheque do Beto passando para cheque, por exemplo, aqui da Natália, tudo com conta Caixa Econômica. Conta do Beto, conta da Natália, tudo da Caixa, não precisa passar pela Câmara de Compensação, não. Só quando é de um banco da Caixa para o Banco do Brasil, por exemplo, né? Terceira, o cheque é uma ordem de pagamento à vista, porque deve ser pago no momento de sua apresentação ao banco sacado. Com essa informação, assinale a alternativa correta. Aí ele vem, letra A. O cheque é uma ordem de pagamento à vista, válida para o dia de sua apresentação ao banco. E aí, tudo indica que, né? Será que é essa ou não? E aí? Certa, né? AB, o cheque é uma ordem de pagamento à vista, válida para o dia, para a data indicada nele. Bom para 90 dias. Bom para 90 dias. E aí? É errada, né, gente? É ordem de pagamento à vista, válida para o dia da apresentação, não para o dia previsto nele. O cheque predatado é considerado à vista. C. Os bancos podem impedir ou limitar o direito do emitente de sustar o cheque. Pode ou não pode? Pode não, errada. D. Em caso de cheque devolvido, a instituição financeira sacada não pode fornecer nome completo e endereços residencial e comercial. Claro que pode, tem que fornecer sim. Errado, que é para a pessoa poder executar o sem vergonha que deixou o cheque voltar. E na letra E, no caso de furto ou roubo da folha de cheque em branco ou de cheque emitido, o correntista deve primeiro registrar a ocorrência no banco. Errado. Primeiro ele deve registrar a ocorrência aonde? Ele deve registrar a ocorrência na delegacia de polícia. Questão 4. No que diz respeito ao cheque, assinale a incorreta. Incorreta. Letra A. A operação com cheque envolve 3 agentes. O sacado, que é aquele que emite o cheque. Ih, já está errado. Cheque sacado é o banco. Já fala banco sacado, banco sacado, banco sacado. A errada é a A. E já pega como conceito para você as outras. O serviço de compensação de cheques é regulado pelo Bacen e executado pelo Banco do Brasil.
Certinho. A C, o cheque é uma ordem de pagamento à vista e um título de crédito, certo também. O serviço de compensação de cheques é realizado entre bancos, na Câmara de Compensação do Banco do Brasil, permitindo a cobrança de cheques, a transferência de fundos e o pagamento de títulos e outras obrigações. Certinho, isso mesmo. E aí, o cruzamento do cheque pode ser geral quando não indica o nome do banco ou especial quando o nome do banco aparece entre os traços do cruzamento. Certo também. Lembrando que o cruzamento não tem que ser só esses tracinhos assim no cheque não, tá? Não precisa ser só assim não. Ele pode ser transversal também. E a nossa quinta questão. Ao realizar uma transferência financeira de valor alto, foi emitido um cheque pelo banco a pedido do proprietário da conta em favor de um terceiro. Que tipo de cheque foi entregue então? Olha aí, ao realizar uma transação financeira de valor alto, 60 mil, foi emitido um cheque pelo banco, ou seja, o banco que emitiu o cheque. Está em nome do banco. O emitente é o banco, o devedor é o banco e o favorecido é um terceiro indicado. Esse é um cheque cruzado? Não. Endossado? Não. Nominativo? Ele é nominativo, só que não é a característica nele. É o cheque qual? Administrativo. Esse é o denominado cheque administrativo. Beleza? Então, olha só, cheque administrativo para você. Essa foi a nossa aula de cheque especial para você. Espero que tenha sido útil. Se você tiver curtido, dê um like, se inscreva no nosso canal, dê um like aí. Se você tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários logo abaixo, tá bom? Para que eu possa ter o prazer de sanar a sua dúvida. No mais, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo também o material, esse material que você está assistindo, para que você possa acompanhar a aula. Valeu! Agora curte um pouquinho aí comigo. Rock Balboa! Olhos de tigre é o que você precisa ter para ser aprovado em concurso público. Você acha que é fácil? Não é fácil, não. Ninguém disse que seria fácil. E se fosse, todo mundo faria. Eu quero que você tenha garra, determinação, disciplina, sangue no olho para vencer mais essa batalha e se tornar vencedor. Sair do mundo dos concurseiros e vir para o lindo, fantástico, incrível mundo dos aprovados. É isso aí!